Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro A Relíquia, do escritor Eça de Queiroz. Esse livro está sendo cobrado no vestibular da FUVEST. Bem, foi escrito no século XIX, na fase do realismo, pelo grande escritor do realismo português, o Eça de Queiroz. Bem, assim como todos os livros do realismo, ele critica algo, e esse livro aqui não é diferente não, tá? O Eça de Queiroz, então, vai fazer uma crítica muito grande a toda a sociedade hipócrita, e além disso faz uma crítica fervorosa à Igreja Católica. Um recadinho importante, nós vamos aqui falar a respeito do assunto tratado pelo livro, tá bom? Então eu não vou entrar em discussões a respeito da minha crença, da minha religião, né? Porque eu acho que isso não vem ao caso, tá bom? Bem, esse livro então ele foi escrito como uma memória do narrador personagem. Portanto, então o livro foi escrito em primeira pessoa e essa personagem se chama Teodorico Raposo. Ele vai falar, então ele vai contar a história dele, mas ele começa o livro contando de onde ele veio, né? Contando da família. Então já começa o livro com a crítica à Igreja Católica e falando de um pouco desta hipocrisia da igreja, porque ele é neto de um padre, pois é. Tá? Então esse avô, com certeza ali teve um caso, né, alguma coisa e teve um filho. O Teodorico então nasce, certo? A mãe dele morre logo após o parto e ele então fica morando e sendo criado apenas pelo pai. Só que o pai dele também morre quando ele tem 7 anos de idade. E aqui que entra a parte importante da história e uma personagem que é muito importante para a história, que é a tia do Teodorico. Essa tia leva o Teodorico para criá-lo. O Teodorico nessa época tinha apenas 7 anos. Essa tia, o nome dela é Dona Patrocínio das Neves. E esse nome, gente, ele é importante porque esse nome patrocínio, né, quer dizer alguma coisa aí no livro, né? O Eça de Queiroz não escolheu esse nome à toa, né? O patrocínio significa que essa tia, ela patrocinava. E ela patrocinava quem? Claro, o Teodorico, né, que vai ser criado por ela, e ela também era uma grande beata na igreja e ela patrocina a igreja. Tanto que a casa dela vive cheia de padres, tá? Então os amigos da Dona Patrocínio, da tia Patrocínio, são os padres, né? E ela fica fazendo então doações constantes para a igreja. Eu acho que aqui vocês já conseguiram perceber um pouquinho do panorama da história, né? A gente tem então a tia Patrocínio, uma mulher muito rica, de um lado a igreja, né, que recebia doações constantes dela, do outro lado nós temos o sobrinho, o Teodorico, que quer a herança e quer o dinheiro dessa tia. Então o dinheiro vai permear esta história do início ao fim. Uma outra coisa muito importante a respeito da Titi, ou tia Patrocínio, é que ela era muito beata e ela acreditava que tudo que saísse do conservadorismo extremo da igreja era pecado e ela abominava. E como nós temos o Teodorico, que quer a herança da tia, claro então que ele se faz passar por esse homem santo, certo? Que não comete nenhum pecado. Mas não é isso que acontece, gente. O Teodorico, ele foi morar com a tia com 7 anos de idade. Aos 9 anos ele foi para um internato e lá ele já arrumou muita confusão. O Teodorico, ele não era santo. Então aqui entra de novo a crítica do Eça de Queiroz e da grande hipocrisia do ser humano, né? Da mentira, do ser humano com duas caras. Porque o Teodorico, na frente da tia, ele era santo, né? Ele rezava, ele participava de procissões, né? Ele ajoelhava no oratório da tia, só que quando ele saía dos olhos da tia, ele cometia grandes pecados. Os anos foram passando e o Teodorico cresceu e foi então fazer faculdade de Direito em Coimbra. Lá em Coimbra ele conheceu mulheres, ele conheceu festas, conheceu bebidas e foi lá o Teodorico de verdade que ele sempre quis ser.
longe dos olhos da tia. Só que a cada 15 dias ele precisava escrever cartas para a tia. E o que ele escrevia nessas cartas? Ele escrevia que ele saía da faculdade, chegava em casa, ele ajoelhava no oratório e rezava. Como ele era um homem puro e santo, frequentava todas as missas, né? Então ele descrevia para a tia nas cartas um Teodorico mentiroso, um Teodorico que não existia. Até que um dia o Teodorico se apaixona de verdade por uma mulher chamada Adélia. Claro que a tia não podia nem desconfiar que existia essa mulher na vida do Teodorico. Toda vez que o Teodorico precisava se encontrar com a Adélia, ele, claro, que inventava mentiras para a tia, né? Ele dizia que ele estava saindo para encontrar um amigo ou fazer uma reunião da igreja, né, para tratar assuntos religiosos, para falar a respeito de caridade, de doações, e assim a vida seguia. Até que no último ano da faculdade, o Teodorico descobre algo que mexe com a cabeça dele de verdade. Ele descobre que a tia quer deixar em testamento a herança dela para a igreja. E nesse ponto, então, o Teodorico começa a ver a igreja como uma rival. Aqueles padres que visitavam as tias passam a ser grandes rivais. Inclusive, Jesus Cristo passa a ser rival de Teodorico. E ele começa a pensar, então, eu preciso superá-los. Como então superar padres? Como então superar Jesus Cristo? Eu preciso mostrar que eu sou um santo. É essa revelação que ele tem, grande revelação. Então ele percebe que tudo que ele já tinha feito, aquelas cartas mentirosas, ir às missas, participar daqueles jantares com os padres, nada daquilo tinha sido suficiente. Ele precisava elevar o nível. Ele precisava então ser melhor, né, do que os padres. Ele precisava se igualar a Jesus Cristo. E como fazer isso? Bem, daí o Teodorico muda, ele começa a frequentar todas as missas. Então ele participa às vezes de 3 missas em apenas um dia. Ele começa a participar de novenas, de procissões, ele começa a participar de outros eventos dentro da igreja que antes ele não participava. Ao mesmo tempo, ele ainda mantinha o seu caso com a amada Adélia. Só que com todo esse fervor, né, de ser santo, de mostrar, né, ele não queria na verdade ser um santo, ele queria mostrar para a tia que ele era um santo, né, que ele era digno de receber a herança. Então, com tudo isso, ele ficou muito ocupado e acabou deixando a Adélia de lado. O que aconteceu? Pois é, levou um chifre. O Teodorico, então, descobriu que a Adélia arrumou um outro parceiro. Ele ficou muito mal, mal de verdade, tá? Nesse ponto da história, então, surge uma outra coisa que é muito, muito importante. A tia tem a brilhante ideia de enviar o Teodorico para fazer uma viagem maravilhosa à Terra Santa, né? Para ele vivenciar tudo que Jesus Cristo tinha vivenciado. Essa viagem era um grande sonho da tia Patrocínio, só que como ela era uma mulher doente, já mais velha, ela sabia que ela não conseguiria fazer essa viagem, era uma viagem muito longa. Então o Teodorico seria o encarregado, né, para fazer essa viagem para a tia. Ela, claro, que pagaria todas as despesas. Só que o Teodorico, ele começou a pensar naquela viagem, nossa, essa viagem vai ser muito chata, não acredito que eu vou ter que fazer essa viagem, começou a reclamar. Daí ele pensou assim, nossa, mas até chegar lá na Terra Santa, eu vou precisar passar por umas cidades muito interessantes na Europa. Então, legal, né, eu vou fazer esta viagem. Antes de partir, a tia chamou o Teodorico e falou, vem aqui, querido, vem aqui. E falou para o Teodorico, você vai à Terra Santa, só que você precisa trazer para mim o quê? Uma relíquia. E aqui nós temos então o título do livro. Olha como essa relíquia é importante para a história. Bem, ela queria então que ele trouxesse uma relíquia, algo que fosse realmente sagrado, algo que ela pudesse então se agarrar, né, no resto da vida dela, inclusive para curá-la de todas as enfermidades que ela tinha. Teodorico foi, só que antes de chegar à Terra Santa, ele precisava fazer algumas paradas, e uma dessas paradas foi em Alexandria. E lá em Alexandria, ele curtiu, né?
Foi curtir bebida, foi curtir mulheres, e lá ele conheceu uma mulher chamada Miss Mary. E se apaixonou pela Miss Mary. Teve noites avassaladoras com a Miss Mary, até que ele precisou seguir viagem. Ele falou, bom, eu preciso chegar até a Terra Santa, eu preciso levar essa bendita relíquia para a Titi. Na despedida do Teodorico com a Miss Mary, ela resolve então dar um presente de lembrança para ele. E embrulha num papel pardo uma camisola linda, né? Uma camisola que ela tinha usado naquelas noites calientes. E junto com a camisola ela escreve um bilhetinho. Depois eu falo para vocês o que tinha nesse bilhetinho. O Teodorico então pega aquele embrulho maravilhoso, coloca dentro da mala e vai para a Terra Santa. Chegando à Terra Santa, a única preocupação do Teodorico é qual? Bom, preciso conseguir uma relíquia, mas tem que ser uma relíquia que impressione a minha tia a ponto dela confiar a mim a sua herança. Aqui a gente tem também uma outra crítica que o Eça de Queiroz faz à igreja, que é a questão do comércio. Então ele coloca lado a lado a igreja e o comércio. Né? Às vezes pessoas que nem têm aquela fé usam a fé alheia para ganhar dinheiro. E assim o Teodorico acaba gastando bastante ali naquele comércio local, comprando algumas lembrancinhas. Ele compra então rosários, terços, escapulários, medalhinhas, ele compra frasquinhos com a água do Rio Jordão, várias besteirinhas assim, né? Porque a intenção dele também era agradar os padres, né? Então ele daria algumas lembrancinhas para os padres e a grande relíquia para a tia. Até que ele continuava ali na saga, né, pela busca da grande relíquia, até que ele encontra. O que ele encontra, gente? Ele encontra uma árvore, e essa árvore tinha espinhos. O que ele pensa? Bem, já sei. Eu vou pegar um galho desta árvore, eu vou me enrolar como se fosse uma coroa, e eu vou dizer para minha tia que esta é a coroa de Jesus. Olha só que beleza, né, de sobrinho. Bem, então é o que ele faz, ele pega o galinho, ele enrola como uma coroa, né, e ele acredita que aquela coroa vai se passar pela verdadeira coroa de Jesus, e então ele embrulha aquela coroa num papel pardo, coloca dentro da mala e fala, bem, vou embora, tá? Antes de ir embora, o que ele faz? Ele pensa assim, bem, por que eu vou arriscar, né? A minha tia não gosta de nada relacionado a mulheres e coisa e tal. Por que eu vou arriscar a minha herança com aquele pacote, aquela camisola da Miss Mary? Melhor não, né? Deixa eu jogar fora. Então ele acaba fazendo uma doação para uma mulher, né? Então ele pega o embrulho lá que tinha a camisola da Miss Mary e dá para uma mulher. Bom, acreditando que, bem, estou livre de um grande problema, e vai embora. Ah, tem uma coisa que eu preciso contar para vocês ainda na Terra Santa. Bem, lá o Teodorico, ele teve um sonho. Tem um grande capítulo do livro que fala desse sonho. E esse sonho é o seguinte, vou contar bem rapidamente, que é uma grande crítica que o Eça de Queiroz faz à Igreja Católica, tá? O Eça de Queiroz, ele coloca a personagem como se tivesse voltado no tempo, né? E o Teodorico está ali participando então da crucificação de Jesus. E o Teodorico então enxerga as coisas como realmente aconteceram, como se tudo aquilo que estivesse na Bíblia, né? O Eça de Queiroz então está questionando toda aquela história da Bíblia e da ressurreição de Jesus, né? E ele diz então que na verdade foi tudo mal entendido, ou tudo um plano, pode ser também, né, visto dessa forma, que o que aconteceu? Jesus foi crucificado, morto, colocado no túmulo. Bem, daí chegaram algumas pessoas, sem que ninguém visse, tiraram o corpo de Jesus daquele túmulo e levaram para outro lugar. O que aconteceu? Quando as pessoas no dia seguinte foram olhar o túmulo e viram que o túmulo estava vazio, Jesus ressuscitou. Pois é. Eu fico imaginando esta história, século XIX, o burburinho que o Eça de Queiroz deve ter causado na Igreja Católica, né? Acho que as pessoas queriam matar o Eça de Queiroz. Mas enfim, o Teodorico então voltou para a casa da tia e chegando lá ele fez o maior suspense para entregar a grande relíquia. E a tia toda feliz, né? E aquele olhar, ele conta ali no livro que a tia olhava para ele com um olhar de admiração tão grande que ele acreditava, ele falava, não, eu consegui a minha herança, agora sim eu consegui. Bem, então ele entregou para a tia o embrulho e ela então desfez lá o lacinho, desembrulhou e quando ela tira,
o presente, quando ela tira a relíquia de dentro do embrulho, o que tinha lá? Tcharam! A camisola da Miss Mary. Pois é, gente. Pois é. Isso significa que ainda lá na Terra Santa, quando ele quis se livrar do embrulho, ele se livrou do embrulho errado. Ele entregou para a mulher a coroa de espinhos e levou para a tia a camisola da Miss Mary. Quando a tia olhou aquela camisola e ainda contendo um bilhetinho, falei para ela ler o bilhetinho para vocês, né? O bilhetinho dizia o seguinte: ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos, assinado MM, esse MM de Miss Mary. Pois é. O que essa tia fez? Expulsou o Teodorico de casa e deserdou ele, claro, perdeu herança, né? Ele ficou sobrevivendo por um tempo, vendendo aquelas lembrancinhas que ele comprou lá na Terra Santa, até que as lembrancinhas acabaram, né? E também ele falsificou algumas lembrancinhas para continuar vendendo, mas as coisas começaram a perder valor e coisa e tal. Até que um amigo dele, um amigo chamado Crispim, que foi um amigo lá da fase do internato, acabou dando um emprego para ele. Ele então arrumou um emprego, se casou com a irmã do Crispim e teve a fase do Teodorico sincerão, né? E aqui a gente começa a ver o Teodorico como um homem então que tinha deixado, né, de ser hipócrita, deixado de ser mentiroso. Ele passou a vida inteira mentindo para a tia, dizendo que ele era religioso. Então ele fala para todo mundo que ele não gosta de igreja, que ele não quer saber de missa, não quer saber de nada que se relaciona à igreja. E tem a fase do Teodorico sincero até que a tia Patrocínio morre. E quando vão ler, fazer a leitura do testamento, ele descobre que toda a herança foi deixada para um padre, pois é, chamado Padre Negrão. E o Teodorico fica muito bravo, fica bravo mesmo. Principalmente porque depois ele acaba descobrindo que esse Padre Negrão, olha a crítica novamente dessa de Queiroz, esse Padre Negrão teve um caso com a Adélia. Lembra aquele primeiro amor do Teodorico, a Adélia? Pois é, o Padre Negrão tinha um caso com a Adélia. Então mostra de novo a hipocrisia dos padres, né? Mostra também a hipocrisia dessa tia que a vida inteira, né, quis deixar a herança para a pessoa mais santa que existia. Foi deixar a herança para quem? Para o Padre Negrão. E era o Padre Negrão que tinha um caso com uma outra mulher. Então, quer dizer, mostra também o erro dessa tia. E aqui nós chegamos no final da história, no fechamento, que é um fechamento, gente, de tirar o fôlego. Por quê? O que acontece com o nosso Teodorico? Bem, ele tinha virado sincerão, certo? A gente acreditava naquele lampejo, né? Naquele homem sincero e verdadeiro. Acreditava que o Teodorico tinha aprendido uma lição. Só que não, né? Por quê? Quando ele descobre essa questão da herança, ele então fala o seguinte lá no final das suas memórias. Ele diz que ele errou pelo fato de não ter sido suficientemente hipócrita. Porque quando a tia tirou do embrulho aquela camisola e leu aquele bilhetinho, bem, ele poderia então ter dito para a tia que aquela assinatura MM era de Maria Madalena. Oh, meus caros, que aquela camisola era de Maria Madalena. A tia ia ficar feliz com a relíquia. E ele então errou, diz ele, né, que ele errou por não ter sido suficientemente hipócrita para ter mentido naquele momento. Pois é, e assim a história acaba, a gente enxergando que não existe luz no final do túnel, que as pessoas são hipócritas o tempo todo. É isso, gente. Uma história maravilhosa que traz muitas reflexões. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Grande beijo. Tchau, tchau.